mundo aqui é a primeira fase, ou tem algum que está estudando para a segunda fase e está aqui também? Se tem, reage ou comenta, eu estou na segunda fase, para mim saber qual o maior público aqui, se é a primeira ou é a segunda. Eu creio que primeira. Jéssica, primeira fase. Primeira. E a gente disponibiliza o link pro pessoal da segunda, né? Que alguns estão estudando ali na dúvida se passou ou se não, e como eu sempre explico, né? O estudo, ele nunca é em vão. Então, o meu público hoje eu vou me direcionar para a primeira fase, mas é medicina, quem está aqui na segunda, algo também vai absorver, e eu já vou começar, porque eu também sou muito pontual. Quem já viu esse cronograma aqui, reage ou comenta, eu já vi. Se você já viu, vai ver de novo, porque se você está aqui é porque quer estudar de novo a primeira fase. E quem não viu, eu vou aumentar, tá, Vivian? E vocês também podem aumentar puxar o Zoom, tá? Aí no computador de vocês. Quem já viu vai ver de novo, e quem não viu vai saber que é isso que funciona para o INEP. Vou desligar bem, porque tá dando interferência aí. Comecei minha trajetória no INEP já no meu 3º ano, alguns aqui já sabem meu testemunho, e todos falavam por uma voz só. Fazer questão, para aprovar na primeira fase, é fazer questão. Tem alguém aqui que ainda não conseguiu passar no INEP, e se, né, sentir à vontade, vai compartilhar com vocês. Se eu tivesse feito mais questões, eu teria aprovado. Se alguém se sentir à vontade de comentar no chat, né, qual foi o seu erro, né, de não aprovar na primeira fase, eu tenho certeza que a pessoa vai dizer, o meu erro foi eu não ter feito muitas questões. E se você perguntar para uma pessoa que aprovou, o que essa pessoa fez, ela vai responder assim como eu. Para mim, aprovar no INEP, eu realizei muitas questões. E só do INEP. Oi, doutora, boa noite. Boa noite. Eu fiz a primeira etapa esse ano, e eu acho que me faltou muito pouco para me passar, mas a minha dificuldade foi na discursiva. Eu acho que se eu tivesse focado na discursiva, eu tinha passado. Porque revisando tudo que você mandou esses dias, a discursiva, já tem lá, já dá para a gente ter uma noção, né, por exemplo, da asma, que é um tema que a gente domina, mas eu não dominava tanto a escrita. Tipo, não tenho facilidade para, como se diz, para desenvolver o tema. Eu sabia, só que na hora de escrever eu não dominava isso. Então, esse foi meu erro. Era para me estar aprovado agora. E eu vou mostrar para vocês, né? Vou quebrar esse medo de vocês da discursiva, tá? Eu nunca tive medo da discursiva, eu sempre acho que eu me saí muito bem na minha discursiva. Eu fiz 34,6 na minha discursiva. E o segredo foi eu ter estudado todas as provas, objetiva e discursiva. O que veio na minha objetiva é o que já tinha vindo em alguma discursiva. E como eu estudei todas, né, eu fiz o resumo inteligente, que eu vou mostrar para vocês como é. Então, a minha discursiva, eu fui muito bem. E isso eu quero mostrar para vocês, porque eu não quero ver nenhum de vocês pedindo uma aposta de discursiva. Tudo que já veio na discursiva, tudo que já veio na objetiva pode ser transformado em discursiva. E eu vou mostrar isso para vocês hoje, tá bom? Então, o caminho do sucesso de um futuro aprovado. Vou puxar aqui o Zoom. Eu segui os passos daqueles que deram certo, né? Foi fazendo muitas questões, fazendo resumo, estudando. E eu cheguei no mesmo resultado. E assim vai ser você. Se você seguir o passo daquele que deu certo, olha, o caminho é por aqui. Vocês também terão o mesmo resultado. Se vocês estão na mentoria, é porque vocês querem ouvir os nossos conselhos. Então, seria uma falta de inteligência muito grande a gente mandar o simulado. Ah, não vou fazer não, eu sou inteligente, eu vou fazer aqui o que eu acho que é certo. Não, se eu, Fabi e a Jéssica estamos falando, é fazer questão, é porque a gente sabe que é isso que dá certo. E se vocês comprarem a mentoria, é porque vocês querem, né, seguir o nosso conselho. Então, primeiro conselho da noite, não discutam, né? Eu vejo que, eu quero um cronograma de aula. Todos os cursos dão cronograma de aulas, todos os cursos dão, mas vocês vão fazer o melhor cronograma, que é aquele elaborado pelo próprio INEP. Então, vocês vão fazer todas as provas. No meu ano, eu fiz todas as provas. Acredito que tinha umas 15 provas no site. Hoje, né, para vocês, 2025.2, creio que vai ter umas 16 provas, umas 17 provas. Gente, se você for uma pessoa disciplinada, né, você consegue fazer essas 17 provas em um mês.
eu estudei 2 meses e 15 dias. Eu sentei na cadeira dia 3 de janeiro de 2024 e levantei dia 17 de março e fui lá fazer a prova. 2 meses e 15 dias. E eu fiz as 14 provas, eu estudei as 14 provas mais de 10 vezes, fiz todos os meus resumos, assisti todos os vídeos de mega revisão em 2 meses e 15 dias. E vocês têm o quê? 3 meses? 4 meses? Então, também vocês vão conseguir. Vocês não podem procrastinar. Ah, eu tenho muito tempo, vou fazer mais provas. Gente, tem que começar a fazer hoje, tá bom? Tem que começar a fazer hoje. E dá tempo sim, se você focar. Então, vocês vão fazer todas as provas, 2025.2, né, para trás, priorizando as mais atualizadas, porque se não der tempo, que eu tenho certeza que vai dar tempo, mas caso aconteça alguma coisa, né, imprevisto, se você não conseguir, pelo menos você priorizou as mais recentes. E você vai simular o dia da prova, simular o dia da prova. O dia da prova, você vai estar em contato com papel. A prova é domingo de manhã. Ah, eu faço no computador, eu faço no celular, eu tenho uma plataforma de questão. Lá vai ter um computador na sua frente, rodando a videoaula? Não, lá vai ter um papel, mais ou menos umas 25 a 30 folhas, entendeu? Outro tabu que eu quero quebrar, que eu tenho certeza que muitos aqui, quando foi fazer a prova a primeira vez, falou, eu vou lá fazer, mas eu não vou passar, eu vou lá só para me conhecer como que é a prova, só para me ver como que é. Se você quer ir lá só para ver como que é a prova, imprima ela do site e faça em casa, vai sair mais barato para você, entendeu? Vai sair uns R$10 a impressão. E se você tem impressora em casa, vai sair mais barato ainda. Se você quer ir lá só ver como que é a prova, veja em casa, é mais barato, é menos transtorno, né, psicológico, você vê ali um reprovado, você se abala muito mentalmente. Então, quem quer ir lá só para ver, veja em casa, que sai mais barato. Dê o seu melhor, que é possível, sim, aprovar nessa prova, seja na primeira tentativa, seja na segunda, na terceira, só não aprova aquele que não tenta ou aquele que desiste. Gente, se travar a minha internet, vocês comentam, tá? Que eu vejo que meu vídeo está um pouco aqui travando, creio que é a minha internet. O áudio tá bem? Tá travando? Tá cortando? Ou não? Não, o áudio tá bom. Tá bom, né? Então, você vai simular, ó, não compre cursos grandes. Vocês acham, eu iria para o mesmo caminho dos 90%. Eu estava pronta e preparada para comprar um curso, o melhor logo, né? O melhor, meu marido, ele poderia me proporcionar o curso que eu quisesse. Aí, um belo dia, eu tive um estalo assim, eu parei e pensei, para que eu vou pagar X de dinheiro? O que te fez mudar de ideia, Laura? Do curso? Falar agora. Eu iria comprar o curso, eu estava entre estratégia e hard work, porque eu vinha sempre acompanhando o material dos dois, né? Os dois são excelentes. Aí todo mundo, os revalidados, os cursos, o pessoal que estava estudando para a prova, todo mundo falava por uma voz só. Faça questão, faça questão. Aí um belo dia eu parei e pensei, para que eu vou pagar X de dinheiro? Um curso é caríssimo, né, gente? É uma plataforma muito cara, eu sei que é caro, 2, 3, 4 mil, né? Tem plataforma de 6 mil. Para que eu vou pagar X de dinheiro para o curso mandar eu fazer questão? Aí eu aprendi isso de graça. Ouvi o conselho e segui. Então, eu não comprei o curso de questão. Cheguei a comprar uma plataforma de questão, paguei super barato na época, 300 e pouco, estava na promoção. Não foi a Medkey, a plataforma da Medkey é excelente, foi outra, não vou falar para, né, não denegrir a imagem. Tinha 20 mil questões lá, eu fiz 200 questões. Achando horrível, mas lá, fazendo, seguindo o baile, a grande maioria, né? Fazendo questão nada a ver com o INEP. Aí, uma vez, eu mandei um direct, né, para um revalidado. Olha, você fez residência, você fez só a questão do INEP. Eu fiz só a questão do INEP e aprovei. Aí, eu já estava odiando a plataforma. Eu vou para o caminho desse pin daqui. Se ele fez só INEP e aprovou, eu vou fazer o mesmo, que eu não estou gostando dessas questões de residência. Muito difícil, né, o nível. E aí, eu fui só para o INEP. Então, de residência, se eu cheguei a fazer 200 questões, foi muito. Tinha 20 mil questões lá. Eu só fiz 200 questões. Saí de fora dessa plataforma. Foquei somente no INEP. Vocês, da mesma forma. Vocês querem fazer a questão de residência? Beleza, pode fazer. Mas primeiro vocês têm que entender o INEP. Ou vocês vão ser residente primeiro, antes de ser médico generalista. Então, quem está com esse pensamento, quem está fazendo questão de residência e deixando o INEP de lado, está errado.
você é médico generalista. E o nível de residência é muito mais superior que o do INEP. Então, eu só fiz questões do INEP e os simulados apostas. Todos os simulados apostas eu fiz. Então, você vai simular o dia da prova, fazendo as 100 questões. Esse negócio de 20 em 20, eu faço 20, estudo, descanso. Isso é coisa de menino, tá lá no 3º ano, fazendo a prova só de curioso. Vocês estão fazendo 25 questões por dia, porque nós queremos treinar vocês a estudar por questões. Mas o final de semana é 100 questões na íntegra. Acordar ali, 8 horas, já sentar e fazer aquelas 100 questões em 5 horas. Ou mais, né? Porque como é o primeiro contato, vocês gastam muito. Meus primeiros simulados, eu gastava 4, 5 horas fazendo aquela prova. O meu último simulado, eu fazia em 2 horas e meia. Então, lá no dia da prova, eu li a prova 2 vezes, porque eu estava treinada para aquele momento. E é isso que eu quero fazer com vocês, eu quero treinar vocês. Quando eu cheguei lá, na prova, em Brasília, que a mulher me deu aquele papel, que eu peguei aquela folha, gente, eu estou em casa. Eu me senti em casa, na minha mesa, porque era isso que eu fazia todos os dias, contato com papel e com questão. Então, eu li a prova 2 vezes. Eu não tive, o tempo não foi empecilho para mim lá, não. E nem os temas, porque parecia que eu já tinha feito aquela questão. Não vai vir Ctrl+C, Ctrl+V, que o INEP ele não é burro, ele não é menino, mas vai vir aquele mesmo tema mascarado. Ou então vai vir um primo. Perguntou hipertiroidismo, agora vai vir uma questão de hipotiroidismo, entendeu? Então, fazer as 100 questões. Para quem trabalha, né, no seu dia de folga, vai ter que fazer as provas. Quem trabalha, quem está no mais médio, quem estuda, vocês vão fazer o famoso se vira. Tem gente que está privilegiada, estudando todos os dias, só estuda. Eu só estudei, mas tem uns aqui que trabalham. Gente, vocês vão ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Todas as provas, sim, recomendo, começando das mais atualizadas, sempre. Então, vai ter que fazer os simulados, simulando para não se atrapalhar lá no tempo. E depois você vai corrigir cada prova de forma minuciosa. Eu vou ensinar para vocês como vocês vão corrigir a prova. Tem gente que está demorando muito tempo. É normal demorar muito tempo nas primeiras correções, mas vocês estão fazendo a fundação, vocês estão fazendo a base. E a base, ela precisa ser forte. Não adianta fazer por fazer questão, sem entender, sem se corrigir, porque no próximo simulado, vocês vão cometer o mesmo erro, porque vocês não estão se corrigindo. Então, a correção, ela é mais importante do que fazer questão. E os canais do YouTube. Na minha comemoração, que eu ainda não comemorei, né, a minha revalidação, estou aguardando uma data especial, mas vai ter lá uma plaquinha do YouTube, I love you, YouTube. Porque, basicamente, a minha aprovação, ela se resume em provas do INEP e YouTube. Anotem os canais para vocês começarem a olhar. Laís Nicelli, quem já conhece a Laís Nicelli, anota aqui no chat, ela é maravilhosa, ela contribuiu 80% com a minha aprovação teórica, as correções dela é muito boa. Eu, médico, revalida, um canal excelente, as aulas são 30 minutos. O revalidando, ele assiste sempre acelerado, então a aula de 30 minutos você assiste em 15 minutos. Eu, médico, revalida, anotem esses canais, Laís Nicelli, Eu, médico, revalida, e o Estratégia Med, né? Esses foram, assim, meu trio campeão. E o Rafael Rodrigues também, né? Rafael Rodrigues é outro canal maravilhoso. E vocês vão fazer pequenas anotações inteligentes. Eu vou mostrar para vocês. Tem gente que quer escrever 3 páginas. Gente, isso não existe, 3 páginas. Vocês vão terminar quando? Final do ano, ano que vem? Tem que ser um resumo pequeno, inteligente. Vou comemorar, sim, já estou comemorando. Mas vai ter o churrasco, o culto, assim, a comemoração oficial, sabe? Você precisa escrever em papel, porque você já vai treinar para discursiva. Tem gente que quer digitar ou só ler. Lá você vai digitar a sua discursiva, você só vai ler a discursiva, vai estar lá um PowerPoint, um flashcard, não, vai estar lá uma escrita, né? Um papel branco, uma caneta preta transparente. Então, vocês têm que escrever, mas escrever pouco. Mas tem que treinar a escrita. Vocês já vão estar preparados para as discursivas de vocês. Então, modelo das anotações inteligentes. Modelo das anotações inteligentes. O que são doenças irmãs? Gente, vocês estão vendo? Vou puxar mais o zoom.
Laís Michele é o nome do canal. Eu vou mandar o link lá no grupo de vocês. O que são patologias irmãs? Coloca lado a lado. O que é patologias irmãs? É aquelas que se parecem muito e uma palavrinha se diferencia uma da outra. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Hipo. Paciente vai ter intolerância ao frio. O hipertiroidismo é intolerância ao calor. Hipotiroidismo vai ter uma doença associada ao hipotiroidismo, tiroidite de Hashimoto. O hipertiroidismo, a doença associada é a doença de Graves. O hipotiroidismo tem um anticorpo associado no hipotiroidismo, o anti-TPO. O da doença do Graves é o anti-TRAB. E o INEP ama anticorpos. Então, vocês precisam saber quais são os anticorpos mais comum. Tratamento do hipotiroidismo é a levotiroxina. Era para eu estar escrevendo aqui no caderninho, né? Vou escrever aqui. Estão vendo minha tela? Comenta aí. Travou, né? Travou? Enquanto volta aqui, vou continuar falando. Tratamento do hipotiroidismo. Voltou? É a levotiroxina. Tratamento do hipertiroidismo é o metimazol. E como vai ter taquicardia associada, é um beta-bloqueador. Então, tem que ser lado a lado, porque essas doenças, elas se parecem muito, elas são irmãs. Outra doença irmã, síndrome nefrítica e síndrome nefrótica, são doenças irmãs, lado a lado. Icterícia fisiológica, icterícia patológica, lado a lado. Convulsão simples e convulsão complexa, né? Convulsão febril simples e convulsão complexa, lado a lado. Uma dura menos que 15 minutos, outra mais que 15 minutos. Ou uma tem recorrência, né? A convulsão complexa, ela pode recorrer, a simples não. Então, são irmãs lado a lado. Doenças primas. O que são doenças primas? São 5 doenças, 6 doenças que se parecem muito. Quais são as doenças primas? Vulvovaginite. Gente, é só um detalhe que diferencia uma da outra. Corrimento acinzentado, cheiro de peixe podre, vaginose bacteriana. Corrimento branco, grumoso, candidíase vaginal. Corrimento esverdeado, tricomoníase. Quais são os agentes etiológicos da vaginose bacteriana? Gardnerella vaginalis, da candidíase, Candida albicans, e da tricomoníase, Trichomonas vaginalis. E tem que saber escrever, porque imagina só, tricomonas, como se escreve? Trichomonas, eu falava trichomonas, para me saber que é com CH, porque se errar a escrita, o INEP tira ponto, né? Que ele é desses. Então, essas são as doenças primas. Outras doenças primas, cefaleias primárias. Se é uma cefaleia unilateral pulsátil, é a enxaqueca, é a migrânia. Se é uma cefaleia tipo peso, uma cefaleia pode pegar ambos os lados, tem a relação com o trabalho, com sono. Cefaleia tensional, é uma cefaleia muito intensa, é a pior cefaleia da vida. O paciente quer bater a cabeça na parede. Cefaleia em salvas. Então, tem que saber esses detalhes. Qual que é o tratamento da cefaleia em salvas? Oxigênio. Então, essas doenças que são primas têm que ficar na mesma folha. E as que são irmãs têm que ficar lado a lado. Vê bem se voltou o cronograma. Tá travando, né? Tá muito lento aqui. O meu iPad, o meu computador tá muito lento. Voltou sim, tá? Voltou. Voltou o cronograma? Então, o que é que vocês vão anotar? Vocês vão anotar de cada tema. Vocês vão anotar os sintomas, gente. Os sintomas, só 3, 4 sintomas, tá bom? 3, 4 sintomas. Criança com cefaleia
vômito em jato e rigidez de nuca. Letra A, qual o principal diagnóstico? Meningite bacteriana. Esse é o principal diagnóstico, somente 3 sintomas. Outra patologia, criança com coriza e hialina, febre baixa, criança 6 meses. Agora apresentou sibilâncias. Letra A, qual o diagnóstico? Bronquiolite viral aguda. Principal diagnóstico da criança, primeira sibilância, bronquiolite viral aguda. Letra B, qual que é o agente etiológico? Vírus sincicial respiratório. Tratamento da bronquiolite, tratamento só de suporte, hidratação, lavagem nasal, antitérmico, oxigênio. Não vai dar antibiótico, não vai dar corticoide, não vai dar broncodilatador. Diagnóstico diferencial da bronquiolite, pneumonia, asma, coqueluche, tuberculose, tudo que atinge aquele órgão, né? Tudo que atinge aquele órgão é diagnóstico diferencial daquela patologia. Se tem alguma complicação bronquiolite, anota. Tem alguma manobra semiológica, a doença tem alguma manobra semiológica, é uma TVP. Quais são as manobras semiológicas da TVP? Sinal de Romas, né? Você faz a dorsiflexão do pé e o paciente sente dor na panturrilha, sinal de Romas. Da bandeira, toca e não move a panturrilha, tá dura porque tem um trombo ali. E o Bancroft, né? Toca e a panturrilha tá empastada, né? Tá dura ali, por conta do trombo. Então, se a patologia tem manobra semiológica, meningite bacteriana, Kernig-Brundziński, tem que saber que o Kernig é o da perna, né? Quando você eleva a perna sobre a bacia, manobra de Kernig. Brundziński, quando você coloca aqui no tórax e levanta, tenta fletir a cabeça e ele sente dor. Eu creio que vai ficar gravado assim, tá? Mandei mensagem pro JP. E outra, descrever a imagem. Se aquela patologia tem a imagem clássica, descrevam. É um TEP, tromboembolismo pulmonar, com curva de Hampton, uma radioopacidade em cunha, no hemitórax direito, esquerdo. É um abdômen agudo obstrutivo por bridas. Eu observo um empilhamento de moeda. É uma invaginação intestinal. Eu observo o sinal do alvo. Então, se tem aquela imagem clássica, né, daquela doença, é um abdômen agudo perfurativo. Então, eu vejo ali o sinal do pneumoperitônio. Na radiografia, alguém sabe o nome do sinal do pneumoperitônio lá na radiografia? Escrevam aí, que é muito difícil. Joubert é no exame físico, é a perda da maciez hepática, mas na radiografia de tórax tem um sinal. Do halo, doutora? Não. Alguém sabe? Na radiografia de tórax. Sinal de Poupart, como é que escreve aqui? Poupart. E aqui é o tórax, ó, o meu pulmão lindo e maravilhoso. Aí vai ter um A aqui, ó. Estão vendo, né? Vai ter um A. Então, se a patologia tem a imagem clássica, vocês precisam escrever. Tudo que é tríade, penta, tétrada, classificação, critérios, vocês têm que escrever num pequeno post-it e colocar na parede de vocês. Tríade de Charcot, lá da colangite aguda. Febre, icterícia e dor no hipocôndrio direito. Tríade de Charcot. Hipotensão e rebaixamento do nível de consciência, pêntada de Raynaud. É porque eu estou puxando o zoom, por isso que a tela está cortada. Tem que ir para o post-it. Tétrade de Seib, da toxoplasmose, calcificações periventriculares difusa, corioretinite, microcefalia, retardo mental. Tem que ir para um post-it, tem que ir para a parede, vocês têm que ler. Eu li meus post-its nas anotações constantemente. Quem já viu foto do meu quarto sabe que só tinha espaço da minha cama e guarda-roupa. O resto tudo era papel.
Essa era a minha tarefa da noite, quando minhas costas estavam doendo, de tanto que eu ficava sentada. Estudei muito, gente. Todo mundo que passou no INEP sabe que estudou muito. Era a hora de eu levantar, ficar em pé e ler meus post-its, antes de deitar. Aquilo que eu já pegava, eu lia menos. Agora, aquilo que eu ainda tinha dificuldade, eu tinha que voltar lá e ficar lendo constantemente. Classificação que o INEP ama. Classificação de Rintgen, de verticulite aguda, classificação de Rintgen. Rintgen 1 é só um abscesso local. Rintgen 2 já é um abscesso, se tiver maior que 6 centímetros, drenar. Rintgen 3 é uma peritonite purulenta, laparotomia. Rintgen 4 é uma peritonite fecal. Tudo que é cirurgia de Hartmann, isso aí. Tudo que é classificação tem que ir para um post-it. Critérios de Jones, da febre reumática, critérios de Duke, da endocardite infecciosa, tudo isso é post-it. De acordo com vocês forem fazendo a aula, vocês vão saber o que é que tem que ir para post-it. São essas coisinhas pequenas. E tem que ler, porque a parede não vai para a prova. Tríade de Beck. Alguém escreva aí no chat qual que é a tríade de Beck. BIRD. Gente, o INEP ama BIRDs da mamografia. BIRD 0, inconclusivo. Complementar com a ultrassonografia. BIRDs vai do 1 ao 6, tá? Da mamografia. E vocês já estudam todas as outras coisas. Coloca bem que o carregador vai descarregar meu celular. Meu computador. Tudo que é uma classificação, que tem conduta, tem que ir para a parede. Mamografia, com quantos anos que começa o rastreamento? 50 aos 69, bianual. Por quê? Porque se confunde com o Papa Nicolau, que é dos 25 aos 64, trianual, a cada 3 anos. Outra classificação que tem que ir para a parede é a do Papa Nicolau. Quase que não entra na minha cabeça. Graças a Deus que a que caiu na minha prova foi a L-Sil, que a única que eu sabia de cara era a L-Sil e a H-Sil, né? Tudo que é com H, colposcopia. Aí a L-Sil é 6 meses. Então, graças a Deus que caiu, era que eu sabia, mas eu me confundia demais com essa. Errava todas as questões. Então, cada prova, né? Cada simulado, se vocês conseguirem fazer ele e estudar ele em 3 dias, é o ideal, mas vocês estão com tempo. Mas não usem esse tempo para procrastinar. Quanto mais antes vocês começarem a fazer isso, melhor. Nunca faça só as que você errou, gente. Eu vou estudar só a que eu errei. E a que você acertou. Será se foi no chute? Se você acertou com certeza. Então, nunca faça somente as que você errou. Estude em todas as provas. A, B, C e D. Caiu o diagnóstico. Vou estudar o tratamento dessa doença? Vou estudar a complicação dessa doença? Vou estudar o agente etiológico dessa doença? Seu cérebro precisa aprender o padrão INEP. Seu cérebro precisa aprender o padrão INEP. Eu indico um grupo de estudo de pessoas que realmente querem estudar. No mínimo, eu chamei umas 30 pessoas para estudar comigo, 40 pessoas. Vamos estudar, vamos estudar, vamos estudar. Os 4 que aceitaram estudar comigo, os 4 revalidaram de primeira. Hoje somos todos revalidados. Não posso, não quero. Eu insistia, porque eu queria tanto estudar, eu sabia a importância de verbalizar, porque eu já queria me preparar para a minha prática. Então, eu insistia muito. Mas a pessoa não queria, não obrigava. Os que aceitaram, estamos revalidados hoje. E uma que estudou demais comigo, muito mesmo. Desde 2022, estudamos juntas. Gisele Matias. Quem conhece a Gi que dá aula, Gi é maravilhosa. Eu tive o privilégio de compartilhar com ela estudos por 2 anos, e hoje ela está aí, né? Não preciso nem eu falar o sucesso da Gisele. Então, encontrei ela no Instagram, viu, gente? Vocês precisam procurar essas pessoas, que essa pessoa está procurando por você também. E quando você encontrar, vocês vão juntas buscar esse CRM. Então, vocês vão ver a discursiva com essa pessoa, vão ver as objetivas. Eu fazia muita discursiva com a Gisele, muito objetiva com a Gisele. Fazer revisões com perguntas inteligentes. Não vão fazer pergunta difícil para o colega de vocês. Pergunta o que cai no INEP. Qual o tratamento da vaginose bacteriana, fulano? Qual o tratamento do tamponamento cardíaco? Façam perguntas rápidas, perguntas diretas. Me descreva a manobra de Murphy, né? Qual é a manobra semiologia de Murphy? Está presente em qual doença?
Alguém sabe qual doença está presente a manobra de Murphy, que eu estou me referindo? Anotem no chat de qual é essa doença que eu estou falando. A repetição leva à perfeição, colecistite. Ite é inflamação, não se confunda com a colelitíase, que é só a pedra. A mulher só vai estar com a cólica. Coledocolitíase, a pedra ficou naquele colédoco, impactou aquela pedra, a bile, ela não passa, né? Então, ela cria aquela êxtase biliar, favorece o aparecimento das bactérias. Agora tem infecção, colangite bacteriana. Então, vocês viram aí as patologias primas, né? Das doenças das vias biliares. Colelitise é só a pedra. Colecistite, aquela pedra impactou no infundíbulo e inflamou, colecistite. A mulher já tem febre, já tem sinal de Murphy positivo. A pedra migrou para o colédoco, impactou, coledocolitise. Deu uma êxtase biliar, veio as bactérias, colangite aguda, as 4 doenças. Qual o tratamento da colelitíase? Só tem pedra. Colecistectomia eletiva, colecistite, colecistectomia na mesma internação, já tem inflamação. Colangite, tem uma infecção bacteriana. Antibiótico terapia, drenagem, a famosa CPRE, e colecistectomia. Tem que retirar essa vesícula, porque essa vesícula está doente. E veio na discussiva. Cansou de vir na objetiva e veio na discussiva. Quem mais aprende é aquele que ensina. Eu vou mandar para vocês a pirâmide do conhecimento. Se você só lê, é 10%. Ler e ouvir é 20%. Ler, ouvir e escrever, 30%. Se você ensinar, é 90% de aprendizado. E eu gosto muito dessa frase, falei muito dessa frase, que eu acompanho algumas pessoas desde novembro. Ninguém é tão burro que não possa ensinar, e ninguém é tão inteligente que não possa aprender. Não menospreze o colega. Todo mundo tem algo a ensinar para alguém e tem o que aprender de alguém. Então, encontre essa pessoa, encontre essa dupla, encontre esse grupinho. Quando vocês estiverem no nível de dominar as provas do INEP, vocês vão para as questões de residência. Gente, quem está na residência, corram, sai correndo. Foca no INEP, que é a sua banca. Ah, o padrão mudou. Padrão mudou. No dia que o INEP fazer pergunta da NASA, aí eu vou dizer que o padrão mudou. Mas enquanto ele estiver fazendo pergunta de medicina, eu vou dizer que ele continua o mesmo padrão. E era isso que eu falava em dezembro de 2023, quando eu formei lá naquele Paraguai. Se cair medicina, é capaz que eu aprovo no INEP, eu tenho chance de acertar se cair medicina. Agora, se fazer pergunta da NASA, pergunta de engenharia, de eletrônico, qual parafuso, aí eu tô lascada. Agora, se cair medicina, eu acho que eu tenho chance. Então, quero que vocês vão com esse pensamento. Não vão com medo para a prova. Quanto mais preparado vocês estiverem, menos medo vocês sentirão. Eu li as provas, né, que eu li mais de 10 vezes. Se cair isso aqui, tá na mão, tá de boa. Eu decorei padrão INEP. Ah, mas eu fazendo assim, eu só ler, eu vou decorar. Essa é a ideia de você. Já pensou você ir para a prova do INEP decorar do calendário vacinal da criança? Gente, para o INEP, decorar e aprender é tudo a mesma coisa. Agora, você quer fazer o detalhe do detalhe, aí na residência, é na especialidade. Agora, quiser aprovar no INEP, é o decoreba do decoreba. Entendeu? E vocês vão aprender muito, muito mesmo. Tudo que atualizou, vocês anotam. Não compensa. Ó. Tem gente, até beber água para brigar com esse tipo de gente. Tem gente que abre a boca. Ah, eu não vou fazer prova antiga porque atualizou. Quer dizer que atualizou sem questão. Atualizou sem questões. Vocês acham que atualizou sem questões? Daquela prova antiga, das 100, talvez tenha 2 atualizações. E as 98, que pode vir. Aquela prova de 2024.1,
aquela lesão do nervo laríngeo recorrente, né? Que o paciente fez uma tireoidectomia e ficou rouco e perguntou o que aconteceu com ele. Lesão do nervo laríngeo recorrente, né? Cordas vocais. Quando fez a cirurgia, lesionou esse nervo. Eu acertei essa questão porque tem uma pergunta lá em 2011. E como eu tinha feito, estava lá. Da mesma forma, o paciente tinha feito a cirurgia da tireoide e ficou rouco. E o que tinha acontecido com ele? Lá na objetiva, lesão do nervo laríngeo recorrente. Quando eu vi a discursiva, aí aconteceu a mesma coisa, o paciente está do mesmo jeito. Ele trouxe o paciente de 2011 para 2024.1. O TEP, tromboembolismo pulmonar, também tinha questão lá em 2011 e veio na discursiva. Então, vale a pena sim. É melhor fazer uma antiga do INEP do que uma atualizada de residência. Assistam os vídeos de mega revisão. Isso daqui, tem gente que está até arrependido, que eu mandei assistir isso daqui em novembro. As pessoas não assistiram. Gente, está lá no YouTube, assistam agora. A prova de vocês, eu acredito que vai ser em agosto. Muitos dos canais reprisam o mesmo vídeo. Eu assisti os vídeos de mega revisão. Quando foi a semana da minha prova, estava lá. Mega revisão todo dia. E quando eu ia ver, eu já tinha assistido aquele vídeo, que estava só reprisando. Então, comecem a assistir agora. São 9 horas de aula. Tira um final de semana, assiste ali 2 horas de aula, 3, depois termina aquela aula, porque na semana da prova de vocês, possa ser que tenha só reprise desse vídeo. De estratégia, maravilhoso. E o Eu Médico Revalida também tem esses vídeos de mega revisão. E quando você chegar ao nível de responder cada pergunta das provas do INEP, você pode ir sorrindo buscar o CRM, porque ele já é seu. Eu cheguei no nível, minhas provas estavam todas impressas. Vocês viram o vídeo que eu mandei lá? Reage quem viu esse vídeo das minhas provas, para mim saber quem viu. Todas impressas. Eu pegava, mãe, lê bem aqui para mim, porque a pessoa não é da área da saúde, né? Então tem que ser a prova mesmo, que eles não sabem ler resumo, essas coisas. Então tem que ser a prova impressa. Lê bem aqui. Uma mulher que aqui é um caso clínico. Mulher, ela tem dor no ciclo menstrual, dificuldade de engravidar. Precisa nem ler, mãe. Isso daí é endometriose. Isso daí é endometriose. Uma mulher com pelos na face, com acne, isso é SOP. A pessoa lia as 2 primeiras linhas, eu já sabia o que estava embaixo, eu já sabia o que era a resposta. Se vocês conseguirem chegar nesse nível, pode ir lá buscar o CRM de vocês. Era isso que eu falava, eu estou indo lá só buscar o que é meu. Já é meu, eu estou indo só buscar. Então, quero que vocês façam isso também. E eu posso garantir que é verdade. Quem faz as provas do INEP, aprova. Levem a sério, pois essa é a fase que vocês aprendem para fazer as 3 etapas da prova. Objetiva, discursiva e prática. Eu não quero que vocês tenham medo da discursiva. Todo resuminho inteligente é a própria discursiva de vocês. Não tenham medo da discursiva. Se você conseguir verbalizar para a sua dupla, para o seu grupo, tratamento, agente etiológico, complicação, manobra semiológica, você conseguir falar oral. Na discursiva, você vai saber escrever. Porque na objetiva, né, você pode acertar até ali na cagada, tá lendo, e é na discursiva, que é um papel em branco. Então, tem que saber verbalizar. Esse é o nível mais alto do conhecimento. Quando você ensina, e não fiquem com vergonha, vão atrás dessas pessoas. Essas pessoas estão procurando por vocês. Com carinho, Lorena, aprovada na edição 2024.1. E assim como eu consegui, vocês também vão conseguir. Quero quebrar o primeiro tabu, que todo mundo tem medo da discursiva. Eu não quero pegar mentorado meu, aluno meu, da Fabi e da Jéssica, pedindo uma aposta de discursiva. Cada resuminho, cada objetivo que você fizer, é a própria discursiva de vocês. Vocês vão ter, no mínimo, umas 500 apostas de discursiva, se vocês fizerem todos os resuminhos inteligentes. Como que é a discursiva do INEP? É algo que já veio na objetiva, ou que já veio na discursiva anterior. Eu não duvido que em 2025.2 vai ter uma questão de asma. Eu não duvido, eu vou mandar vocês estudar.
Olha, estuda asma, porque eles têm tanta preguiça que eles repetem uma asma do ano para o outro. Então, vai vir. Estudem, porque tem grande chance de vir. Uma mulher de 32 anos, com histórico de múltiplos parceiros sexuais, comparece à unidade com queixa de corrimento amarelo e fétido. Afirma que a última menstruação ocorreu há 10 dias. Essa mulher não está grávida. Nega o uso de irritantes locais, sabonete de higiene íntima. Ela nega, né? Isso aqui é fator de risco para cândida. Mulher que usa sabonete, perfume, protetor, é risco para candidíase. Ela nega, então está descartando candidíase, está descartando gravidez. Ao exame físico, apresenta parede vaginal íntegra, de secreção aspecto branco acinzentado. Aí eles começaram com aspecto amarelado, né? Aí agora já está branco acinzentado. Você sempre fica com a última informação do INEP. O INEP não é bobo. E ele coloca várias cascas de banana. Aumenta sim. Mas vocês também conseguem puxar o zoom daí, tá? Aumentar mais, para não cortar a resposta. Corrimento de aparência bolhosa e com odor forte. E o colo está íntegro e sem copite, sem. Tudo que o INEP nega, tudo que ele fala que está sem, é porque ele está descartando aquela patologia. Se tivesse colpite, se tivesse colo trigóide, colo em framboesa, estaria gritando aqui uma tricomoníase, que é a única que é IST. Ah, mas é a tricomoníase, porque ele tem múltiplos parceiros. Gente, aqui é a casca de banana. Uma pessoa que está bem fundada, está bem estudada, ela não escorrega nessa casca de banana. Só tem somente isso daqui, múltiplos parceiros, para você pensar em tricomoníase. E todo o resto, é isso que eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês. Se a cara está de cavalo, o rabo está de cavalo, está galopeando como um cavalo, é um cavalo. É um cavalo. Ah, mas o dente está de porco, o focinho está de porco. E todo o resto, focinho de porco aquece múltiplos parceiros, né? Para pensar em tricomoníase. Mas aqui, o que é uma doença com corrimento acinzentado, bolhoso, de cheiro fétido. Cheiro, só faltou colocar, cheiro de peixe podre, que piora após a relação sexual. Qual que é o diagnóstico mais provável dessa mulher? É a vaginose bacteriana. Nome e sobrenome. Vaginose bacteriana. Aqui que começou a polêmica da escrita do português. Quem errou o agente etiológico. Cite 3 critérios de diagnóstico. Tudo que é critério tem que ir para a parede. Aqui eles queriam saber os critérios de Ansel. Critérios de Ansel. Alguém escreve no chat quais são os parâmetros dos critérios de Ansel. Tem que ir para um post-it, tem que ir para a parede. E vocês precisam ler, porque a parede não vai para o INEP. Eu entrei com meu colega, eu jogava pergunta para ele. Tratamento da toxoplasmose. Ele com um monte de caderno. Tá aqui, tá anotado. Eu sei, tá aqui. Meu amor, tem que saber na sua cabeça. Você vai levar esse monte de caderno? Eu nem levei caderno para minha prova. Eu levei uma malinha pequena de 10 quilos. Não saí com esse monte de resumo, não. Levei na minha cabeça. E assim eu quero com vocês. Eu vou falar tudo hoje. Faltando um mês para a prova, eu não vou falar mais nada disso, porque eu não vou enlouquecer vocês. Eu falando hoje, vai dar tempo de vocês fazerem isso. Eu fiz em 2 meses e 15 dias. Vocês têm quase 4 meses. Mas comecem hoje, façam hoje. Então, pH maior que 4,5, já colocaram aí. A clínica, né? A clínica, que é esse corrimento acinzentado, bolhoso. Teste das aminas positivas, que é o cheiro de peixe podre. E na microscopia óptica vai ter a presença de cluicel ou células guia, né? Presença de cluicel. Porque na candidíase, cluicel. Olha, escreveram aí. Na candidíase vai ter a presença de pseudo-hifas, né? Pseudo-hifas, que é os fungos. Na tricomoníase vai ter a presença de flagelados, que é o parásito.
Então, tem que saber qual a particularidade de cada doença. Essas são doenças primas, tem que ficar numa folha Chamex só, e somente a frente. Isso daí pode ir para a parede, porque confunde, né? Clínica, agente etiológico, confunde. Aponte o agente etiológico mais comum dessa doença, dessa enfermidade. Gardnerella vaginalis. Como se escreve Gardnerella vaginalis? Se alguém puder escrever aí no chat, que aqui quem errou, quem não colocou C, quem não colocou maiúsculo, minúsculo, ó, 2L. Foi quando eles começaram a observar o português. Cite 2 fatores de risco para a recidiva dessa doença. 2 fatores de risco. Lá no enunciado vai ter respostas, viu? Vocês vão buscar lá no enunciado. Múltiplos parceiros, promiscuidade, fator de risco. Usar tudo que é fator de risco para cândida, porque é um desbalance ali da flora, né? Aumenta os lactobacilos. Protetor, sabonete íntimo, sexo com objeto, isso são fatores de risco. Está aqui o padrão de resposta. Está tudo lá no site do INEP, de graça, ao alcance de um clique. Você tem acesso ao melhor cronograma, elaborado pelo próprio INEP. Então, vaginose bacteriana, agente diagnóstico. Critério de Ansel, tá aqui, os 3, né, os 4. Agente etiológico, Gardnerella vaginalis. 2 fatores de risco, vocês sempre saibam 3, 4, viu? O INEP pede 2, pede 3. Multiparceiro, sexo anal, mulheres que fazem sexo com outras mulheres. Uso de ducha, sabonete, uso de antibiótico, que abaixa a imunidade, né? Uso de roupas íntimas. Beleza. Aqui tá a discursiva de vocês. Aí, se viu a discursiva de tricomoníase, você vai fazer um resuminho bonitinho de tricomoníase. Aí, se vir de candidíase, vai fazer um resuminho bonitinho de candidíase. Tudo que é objetiva pode vir na discursiva de vocês. Vamos lá para as objetivas. Separei aqui essa questão aqui do meu ano. Cansou de vir no INEP, eu estudei todas as provas. E essa aqui foi quando mudou a banca, viu? E eu não fui preocupada com banca. Qual é o nome do doutor, qual que é a especialidade do doutor, o que é que o doutor estuda. Não perdi tempo pesquisando isso, não. Agora, o que já caiu no INEP, aí eu perdi tempo estudando. Agora, se banca mudou, se padrão mudou, se não parar de perguntar medicina, para mim, continua a mesma banca, perguntando as mesmas coisas. Agora, quando fazer perguntas diferentes da medicina, aí eu vou dizer, realmente, mudou. Então, esse paciente aqui, homem de 18 anos, residente em área urbana da região sudeste, sujeito à inundação. Gente, quando eu li até aqui, as 2 linhas, um homem com sujeito à inundação, aí eu procurei só a dor na panturrilha, mas eu já fui procurando a principal doença aqui. Qual que é essa principal doença? Um homem sujeito à inundação e está com febre, dor na panturrilha. Leptospirose. Então, quando eu li aqui, eu cheguei aqui na segunda linha, eu já fui procurando aqui, leptospirose. Porque já veio muito no INEP. E a CPK dele aqui, ó, aumentadíssima. 1.800, valor até 200. Então, foi uma questão que eu não perdi tempo. Falo para vocês, tempo SRM. Lá no dia, se você tem certeza que para que você vai perder tempo? Só que o revalidando é cagão. Eu morria de medo, eu li tudo, viu? Mas na segunda linha eu já tinha certeza do diagnóstico, certeza. E eu não fiquei brigando com a questão. Não briguem com a questão. Tempo SRM, anotem na frente de vocês, não briguem com a questão. Então, esse ano aqui, ele perguntou a leptospirose. Só que veio com uma alternativa, a dengue, a malária, a hepatite A. Olha, se o povo tivesse estudado hepatite aqui, ao estudar sobre hepatite, eu vou transformar a hepatite em uma discursiva. Já se o povo estava preocupado com a discursiva de hepatite, porque todo mundo que eu vejo mais reclamando fazia hepatite. Olha como o INEP, ele dá sinais. E o avaliador que criou a questão de hepatite, eles vinham aqui na prova. É um banco de questão. Eles chegam em casa cansados do trabalho. Vocês acham que eles são exclusivamente para nós, que eles trabalham para nós. Não, ele tem outros afazeres.
E cada médico tem responsabilidade daquelas 20 questões, daquelas grandes áreas, né? Eu tenho que criar minhas questões, mas eu estou cansado do trabalho. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver o que caiu na prova. Caiu asma. Eu vou repetir asma. É um tema bom. Vou só fazer aqui pequenas modificações. Mas eu vou repetir asma. Agora eu vou colocar hepatite. Ele só foi até a prova 2024.1. Vou colocar hepatite na discursiva. Entendeu? Como é que eles fazem? Eles têm um banco de questão. E esse banco de questão é o INEP. Então, vocês vão estudar a certa e a errada. Esse ano, a certa foi a leptospirose. Mas eles pensaram em todas essas outras. Esse ano, eles perguntaram o diagnóstico da leptospirose. E se no ano de vocês, eles perguntaram o tratamento da leptospirose? Quem saberia dizer o tratamento da leptospirose? Se eles perguntarem no ano de vocês o agente etiológico da leptospirose. Então, eles pensaram nessas doenças. Malária, dengue, hepatite e a certa foi leptospirose. Aí, no ano seguinte, 2024-2... eu não vou fazer mais uma questão certa de leptospirose, não. Agora eu vou fazer uma de outra doença. Mulher de 50 anos, residente na região sul, procedente da região amazônica há cerca de 30 dias. Ela foi para a Amazônia. Nada no INEP é à toa. Nada no INEP é à toa. E agora essa mulher, ela está com a febre alta. E a febre dela é a cada 48 horas. É a febre terçã. Que doença é essa? Que a febre a cada 48 horas e a mulher foi para a malária. Foi para a Amazônia. Ó, dando diagnóstico. Malária. Então, vocês, alunos da mentoria da comunidade Revalida, estudando a certa e a errada, vocês estão estudando o melhor cronograma. A malária, nesse ano aqui, ela foi a errada. Ela foi a errada. Não é malária aqui. Cadê a febre terçã? Cadê a viagem para a Amazônia? Não é malária, isso daqui é leptospirose, foi inundação. Só que o ano seguinte, a malária veio com uma estrela. E se no ano de vocês for a dengue, acerta? For a chikungunya, acerta? Então, estudem a certa e a errada, tá bom? Vocês estão estudando o melhor cronograma. Essa daqui o INEP ama também. Vou fazer só mais um aqui para vocês não ter medo. Eu vejo que tem gente que tem medo de fazer questão, que é o que aprova, que lá no dia vai ter isso na frente de vocês. Morre de medo. Não vou fazer questão não porque eu vou errar. Claro que tu vai errar. Tu já estudou leptospirose na faculdade? Eu nunca. Vocês já estudaram? Eu só ouvi falar do INEP. Mononucleose infecciosa. Vocês já estudaram na faculdade? Eu nunca. Doxy. Tiver grave, a penicilina cristalina. Eu canso, mas vale a pena. Então, mais uma questão para vocês não terem medo, que é o que aprova. Agora, se vocês estiverem em aula, aí vocês ficam com medo, porque a aula de estudo passivo não aprova, tá bom? Vocês têm que saber interpretar a questão, que mesmo vocês não conhecendo o tema, vocês vão acertar por lógica, porque vocês já vão aprender o padrão INEP. Jovem de 15 anos, previamente ISDA, é trazida para consulta devido à quadra iniciada há uma semana. Astenia progressiva, dor de garganta e febre. Ao exame físico, apresenta linfonodomegalia. Tem que anotar essa tríade aqui, tá? Dor de garganta, febre, linfonodo em um jovem. Aqui é a famosa doença do beijo. Tem que ser um jovem, porque ele tem que ter começado a beijar, né? Porque é uma doença que é transmitível de pessoa a pessoa. Principalmente em cadeia posterior. A amidalite bacteriana dá mais na cadeia anterior, tá? Leve erupção cutânea, não pruriginosa em tronco e em membros superiores. Além de petecas de palates e tonsila exudativa, porque tá lá uma infecção, né? Nega ter vida sexual, nega, tudo que tem que ter essa palavra, porque o INEP, ele é obrigado a colocar todas as informações necessárias para vocês acertarem aquela questão. Quando ele deixa dúvida, essa questão é anulada, tá?
e de usar drogas injetáveis. Então, ele nega esses dois atos aqui. Considerando essas informações, qual a principal hipótese diagnóstica? Não é HIV, porque ele não tem relação sexual, não faz uso de droga injetável. A criptococose, ela é um fungo, né? Então, não tem clínica para ser a criptococose. Acredita aqui que a briga seria linfoma e mononucleose. Linfoma por conta desses linfonodos, né? Mas cadê os sintomas B do linfoma? A febre, a sudorese noturna e a perda de peso. Os sintomas B do linfoma. Então, não é a mononucleose. Esse ano aqui, ele perguntou o diagnóstico de mononucleose. No ano de vocês, ele colocar um caso clínico de mononucleose e perguntar o agente etiológico. Qual é o agente etiológico da mononucleose? Alguém? O agente etiológico da mononucleose. Vírus Epstein-Barr. O tratamento da mononucleose, se eles perguntar para vocês, a complicação da mononucleose. Uma complicação muito comum da mononucleose é a síndrome de Guillain-Barré. Já veio muito no INEP. Então, vocês têm que estudar tudo. Se no ano de vocês a certa for a criptococose, ou for o linfoma não Hodgkin, então vocês vão estudar a certa, que foi a mononucleose, mas vão estudar a errada e tudo. Agente etiológico, complicação, tratamento, diagnóstico diferencial, se tem alguma manobra semiológica, se tem alguma imagem no raio-x, na ultrassom, vocês vão estudar tudo, vocês vão estudar o melhor cronograma que o próprio INEP criou. Então, essas são as duas coisas que eu queria mostrar para vocês hoje. E agora eu vou fazer pouquíssimas questões do simulado 3, tá bom? Não vai dar tempo, porque eu não quero estourar o tempo. Eu queria só quebrar esse tabu, esse medo de vocês da discursiva. Que medo é esse? Todo o resumo que você fizer, a própria discursiva de vocês. O estudo por questões é o estudo mais inteligente, é o que aprova. Pela manhã, não sejam teimosos. Ah, eu vou fazer à noite, que eu rendo mais à noite. Isso é conversa para boi dormir. Eu tinha certeza que iria me reprovar. Era porque eu acordava muito tarde. Eu acordava 10, 11 horas do dia. Alguém aqui tem dificuldade de acordar cedo? Assim como eu tive? Levanta a mão, reage. Vocês têm essa dificuldade? Ramírez, eu tinha muita dificuldade de acordar cedo. Muita dificuldade de acordar cedo. Outra coisa, Instagram. Pensa numa pessoa viciada no Instagram. Gente, se eu continuasse acordando tarde, Instagram, vocês acham que eu estaria hoje aqui, revalidada, bonitinha, do outro lado da tela, dando aula para vocês? Lógico que não, eu estaria aí junto com vocês, escutando outra pessoa. Então, eu tive que mudar esse hábito, porque eu levantar tarde, ficar no Instagram, iria me reprovar, eu não tinha dúvidas disso. Os aprovados acordam cedo, coloquem isso na cabeça de vocês. Tenham comportamento de aprovados, acordem, tomem café, façam ali um pequeno devocional, era isso que eu fazia, se apegue ali na sua fé, no que você acredita, e já senta e faça a questão de manhã, deixe de seguir as besteiras, eu deixei de seguir muita besteira. Virgínia Fonseca tá rica, milionária, e vocês? Tirem as besteiras, coloquem professoras do Estratégia, Ministério da Saúde, a página do INEP, uma pessoa que revalidou, uma pessoa que está revalidando e coloca a rotina lá. Sigam esse tipo de gente. Deixem de consumir essas coisas que não vai agregar na vida de vocês. E principalmente acordem cedo. Como que é a principal prioridade de vocês, que é aprovar nesse tempo, vocês vão deixar para fazer à noite, cansado? A principal prioridade tem que ser a primeira tarefa do dia, porque se aparecer um compromisso, você já garantiu ali as suas questões. E à tarde você vai estudar elas. E deixe também, não é todo convite que vocês têm que aceitar, não, vocês têm que sacrificar. É justo o que muito custe, o que muito vale, vocês concordam? Eu fiquei 6 meses
trancada em um quarto 6 meses. Eu sentia muitas dores nas costas, porque eu ficava muito tempo sentada, muitas dores no ouvido, porque eu ficava o dia todo de fone. Morria de medo de eu entrar no chuveiro com aquele fone, porque ele fazia parte do meu corpo. Senti muitas dores na mão, porque eu escrevia muito. Eu sequei 15 canetas durante o processo, 15. A pessoa me seca uma caneta, quer arrasar na discursiva. Me seca uma caneta e quer arrasar na discursiva. Não existe isso. Vocês têm que lutar pela aprovação de vocês. Agora, pergunta se eu estou arrependida de ter passado todas essas dores. Senti muitas dores físicas durante o processo. Quando eu vi meu nome aprovado, quando eu vi meu nome no Diário Oficial da União, isso recompensou todas as dores que eu passei, todas as noites de sono, por eu ter acordado cedo. E assim é você. Vai valer a pena. É um processo, é uma fase necessária. E é um estudo árduo, é exaustivo, mas ele vale a pena. Sacrifiquem um pouco de tempo para vocês viverem o extraordinário, que é muito bom você ser revalidado, você trabalhar, começar a receber o salário de vocês. Vocês já imaginaram os sonhos que vocês vão realizar? O que é que motiva vocês a aprovarem nessa prova? Eu tinha a minha motivação. Eu tinha o meu sonho, que eu estou prestes a realizar, que é construir a casa da minha mãe. Hoje ela foi para o chão. E já está chegando tijolo, já está chegando material, e eu estou prestes a realizar esse meu maior sonho. Qual que é o maior sonho de vocês? É um carro, é um celular, é uma casa? É casar? É viajar? Essa prova realiza sonhos, mas vocês precisam lutar por ela. Se imagine aprovados. Eu só me imaginava a minha aprovação. Em nenhum momento eu duvidei da minha aprovação. Eu sempre escrevia, aprovada de primeira, revalidada de primeira. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu vou. Você prometeu que esse seria o seu ano, Lorena. Não se distraia. Eu coloquei no meu iPad. Vai ver que é um iPad rosinha. Peguei uma imagem do aprovado e coloquei minha fotinha, né? E todos os dias eu mentalizava que aquele aprovado seria o meu. Seria o meu aprovado. Já vou mandar para vocês. Vocês estão conseguindo ver? Não, né? Mas eu vou mandar para vocês no grupo e vocês vão colocar na tela de vocês. Ah, vai acontecer um milagre. Eu vou colocar aqui no fundo do meu celular, vai acontecer um milagre. Não, porque o INEP, ele é ateu. O INEP, ele é ateu. Não acontece milagres no INEP. Quem aprovou, saibam que foi pessoas que estudaram muito. Mas esse fundo de tela vai ser um lembrete diário. Eu preciso lutar por isso. Eu preciso lutar por esse resultado. E é todos os dias. Falem para vocês. Esse vai ser o meu ano. Essa vai ser a minha prova. Quando eu estava com muita preguiça, eu falava assim, estudar é ruim, reprovar é pior. Gente, eu criava uma força do nada. E eu sentava na cadeira e eu estudava. Então, a disciplina, a motivação e a constância vai levar vocês à aprovação. E é questões. Quem já imprimiu a prova, quem já comprou o caderno da Shopee, reage, comenta aqui, eu quero saber. É a única coisa que eu vou pedir para vocês gastarem. Precisa imprimir essas provas, lá não vai ter um computador, só imprima uma vez, assim como eu fiz. Só imprima uma vez, e quando tiver próxima à prova, eu vou ensinar vocês a ter contato com 500 questões por dia. Eu tinha contato com 500 questões por dia, e eu não me cansava. Mas para vocês aplicar isso, as provas precisam estar impressas, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Oi. Oi, pode falar. E essas anotações inteligentes que você faz, qual o método que você usa para revisar elas? Eu revisava, eu tinha um caderno de cada área. Aí, exemplo, eu fazia aqui a questão, sei lá, eu anotava aqui sobre dengue, sobre malária, sobre as arboviroses, né? Aqui entra no tema arbovirose. Entra mais ali em preventiva. Então, eu tinha meu caderninho de preventiva. Primeiro, eu fiz todas as provas, corrigi todas as provas e fiz todos os resumos, todas as provas. Quando eu fiz isso, eu tinha ali minha base.
e eu iria refazendo o simulado, porque eu tirava nota baixa. Eu bombava nos primeiros simulados, era 30 de 100, 40 de 100. Então, eu tinha que refazer aquele simulado e estudar novamente aquela revisão. Uma vez na semana, a cada 15 dias. Depois, eu pegava meu caderninho de clínica e lia todos os resumos, né? Dia de segunda era o dia que eu revisava clínica, terça, cirurgia. Então, a minha revisão era, no mínimo, uma vez na semana, aquelas minhas anotações. E Doutora, questões eram todos os dias. Pode falar. É assim, em relação, acredito que alguns colegas também tenham perguntado em relação a um cronograma de temas em relação às 5 principais áreas, né? E a minha situação, por exemplo, eu vou fazer a minha prova o ano que vem, em março do ano que vem. Uhum. Então, dentro do conteúdo do Telegram de vocês, né, que foi disponibilizado, existem umas cores dos PDFs, então tá ali por áreas. Eu comecei a fazer meu próprio resumo de acordo com essa área, que foi ginecologia. Mas existem umas siglas que eu ainda não consigo saber o que é. Então, assim, eu acredito que os colegas também tenham questionado em relação a um cronograma dos temas por essas áreas para a gente poder ir organizando. Por exemplo, porque assim, eu tava numa mentoria que ela finalizou por falta de tempo do doutor, né, que é inclusive aqui do meu estado. Mas ele tinha passado medicina da família e comunidade. Ele passou uma grade do que era, então fiz arbovirose, então, todo mundo tem que fazer o seu resumo. Clínica médica, aí nós fomos para os temas, né? Diabetes, cefaleia, aí eu fiz também o meu resumo. E quando eu fui para a GO de vocês, eu peguei aqui a menorreia e fiz também meu próprio resumo de acordo com o PDF de vocês, né? Mas assim, se vocês puderem disponibilizar, não que a gente vai ficar preso a esse cronograma, mas que a gente vá seguindo uma ordem. E, por exemplo, vocês, se tem o primeiro tema que eu peguei de vocês, a menorreia, eu fiz o segundo, menopausa, fiz o terceiro, climatério, aí fiz o quarto, anticoncepção. Mas se vocês vão dar uma aula de amenorreia e em seguida vocês vão dar anticoncepção, mas eu já tenho o meu resumo, eu vou acrescentar informações dentro desse meu resumo. Então, entendi. Então, você está querendo um cronograma antecipado para poder estudar as aulas, certo? Por gentileza. Pode ter acesso, sim, Yara, ao Telegram, viu? Pois Rairo, a gente primeiro está ensinando vocês a estudar por questões, viu? Mas existe já o cronograma de temas, inclusive as questões a gente faz em cima desses temas, e quando vocês têm esse hábito de priorizar as questões e estudar, caiu a menorreia, caiu o climatério, caiu o SOP. Então, esse é teu cronograma teórico, entendeu? Estudar climatério, SOP e a menorreia e endometriose, um exemplo. E fazendo questões desse tema. Então, o ciclo, que a gente está no ciclo 1, né? O ciclo 2, a gente já vai avançar em mais questões, estamos criando o cronograma de temas, porque a gente fica com medo de mandar o tema, os 100 temas mais prevalentes, e você ficar ali só vendo o vídeo aula, e não fazer o que aprova, o que é questões. Mas existe sim, nós vamos mandar sim, tá bom? E as siglas que você está com dúvida, qualquer dúvida, manda no grupo, pode mandar, que nós respondemos vocês, tá? Dificuldade de temas também, nós não sabemos tudo, mas o que a gente puder ajudar, nós vamos ajudar, tá? Obrigado, doutora. Então, Cíntia quer falar? Pode falar. Sim, doutora, boa noite. Deixa eu te falar, eu tô com uma dificuldadezinha no caso dos grupos, porque tem, acho que 3 grupos, né, e aí eu tô achando meio bagunçado nesse sentido de, tipo, organizar o conteúdo. Aí eu ia te pedir, eu sugeri, que tivesse um drive que a gente acessasse e falasse, atividade da semana 1, tá lá no drive, eu não preciso procurar no grupo, entendeu? Ou já tem e eu não sei. Já tem, nós vamos mandar, já tem, viu? Então, mas é só o Telegram, não tem a opção do drive? Tem o drive também. Então tá bom. Então eu fico perdida lá no grupo até achar a atividade. Às vezes coloca as dicas e tudo, até a gente achar.
Entendeu? Nós É vamos- só isso mesmo, viu, doutor? Não Nós é vamos só enviar isso. de novo. Obrigada. Vamos enviar. Doutora, Oi. existe foi passado também agora às 11h30 da manhã, horário para vocês aí, né? Que tem um YouTube que vai ficar disponibilizado umas aulas, por exemplo, esse tipo de aula que a senhora está dando agora, a outra aula de hoje, 1h30 da tarde, e esse YouTube não está pronto ainda, né? Ele é Nós- reservado. Nós já temos o YouTube já pronto, já, Rairo. Já. Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo aí? Estão ouvindo, né? Rairo, isso. Boa A gente noite. disponibiliza o link nos grupos, entendeu? O JP, ele vai montar o vídeo, e só que esse link, ele é privado, você só consegue acessar através do link que a gente vai disponibilizar no grupo. Então, se você for direto no canal, você não consegue acessar, tá? Essas aulas que já aconteceram. A gente vai fazer, a gente vai reenviar todas as aulas, tá? No grupo, para poder, as pessoas que entraram agora, tem muita gente que está entrando na mentoria e acaba não tendo acesso, porque já está numa conversa que ela não estava, né? Não tinha participado. Os grupos a gente mantém, a maioria do tempo, fechado, justamente para que fique mais fácil vocês acessarem o material já disponibilizados. Entendeu? E também tem o Drive, só que o Drive, ele está mais para a mentoria prática. O Telegram, ele está mais para a mentoria teórica. Entendeu? Tem alguma coisa que possa ainda a gente não ter colocado lá, mas vai ser disponibilizado tudo lá, tá bom? Isso é só para esclarecer para as pessoas que ficam com dúvida em relação à questão dos materiais. Então, todos os materiais a gente está disponibilizando no grupo, a gente vai reenviar novamente. É interessante que cada um de vocês tenha um grupo onde está só você ali, para você ir juntando esse material, para você depois montar o seu drive, ou algum local que você possa acessar de maneira mais rápida, tá? Esses materiais, a Lore tinha o grupo que era só ela, às vezes ela me colocava também, então é interessante quem não tem criar, tá bom? Para vocês poderem ter essa organização, porque realmente é muita coisa, são muitas informações ao mesmo tempo. Em relação à quantidade de grupos, nós temos o grupo da teoria, temos o grupo da prática e temos o grupão, que é as duas mentorias juntas. Quem está no grupo da prática, vai receber material da prática. E o pessoal da teórica recebe material no grupo da teórica e também recebe no grupão. Então, você escolhe qual é o grupo que você vai buscar o material. Quem está na mentoria teórica, eu sugiro que busque no seu grupo, que é exclusivo da mentoria teórica. Porque, às vezes, vocês estão em vários grupos e tentam buscar materiais em todos os grupos, quando, na verdade, são os mesmos materiais que estão sendo disponibilizados em todos os grupos. Então, se você está na mentoria teórica, eu garanto para você que todo o material vai estar disponível para você dentro do grupo da mentoria teórica. Tá bom? Então, isso é só para esclarecer em relação à questão dos grupos. Beleza? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar que a gente vai tirando. É importante esse momento de vocês falarem, né? Para a gente poder até ajustar alguma coisa que a gente possa estar melhorando para vocês mesmos. Pessoal, estão me ouvindo, né? Como eu não vou conseguir fazer o simulado, eu quero falar só um tema aqui. Vocês não podem ir para o INEP sem saber esse tema, ver muitas questões objetivas. É um tema que nunca veio na discursiva. Então, vocês podem transformar até esse tema aqui em uma possível discursiva, tá? Mas na objetiva sempre veio. E possivelmente na prova de vocês vai vir. Nem tudo eu quero que vocês saiam imprimindo, tá? Gastando papel, gastando folha. Obrigatório imprimir as provas. Isso eu faço questão que vocês imprimam, tá? E façam as questões de preferência pela manhã. E essa tabela aqui é uma tabela que vale muito a pena imprimir, que é diarreia com desidratação. A, B e C. Já veio a A, já veio a B, já veio a C. Pode vir a A de novo, pode vir a B novamente, pode vir na discursiva. Então, vocês precisam saber quando que vocês vão dizer, essa criança desidratação leve, é plano A. Está sem desidratação, né? No caso, plano A. Então, no enunciado, para vocês classificar, né? Que a criança está, tá bem. É uma criança que ela está ativa, né? Ela teve só a diarreia.
mas ela não desidratou. Então, os olhos dela têm lágrimas, está sem alterações, ela está sem sede, né? Como ela não desidratou, ela continua sem sede. As lágrimas estão presentes, a boca está úmida, o sinal da prega abdominal desaparece imediatamente, o pulso está cheio e ela não teve perda de peso. Ah, tá de boa. A vai para casa. O tratamento do A é ambulatorial. Vou puxar mais a imagem. Tratamento do plano A é ambulatorial. Anotem. A tá de boa. Ambulatorial. Vai para casa com soro de reidratação oral. Você pode, se vir na discursiva, o que vai oferecer para essa criança? Pode oferecer chá, água de coco. E o soro de reidratação oral após cada evacuação. Ou então cada episódio de vômito em pequenas quantidades e maior frequência. Não utilizar refrigerante, não adoçar o chá nessa criança. Vai manter a alimentação habitual, isso aí, o zinco, Fabi, é o único medicamento, probiótico, antibiótico, antidiarreico, não existe isso na diarreia, tá bom? É só soro e os sintomáticos. Se perguntar para vocês, na discursiva, quais são os sinais de alarme para essa criança voltar, igual perguntaram na asma, quais são os critérios de intubação para intubar, para a internação dessa criança com asma. Essa criança da asma não tinha, mas quais são os critérios para internar essa criança com asma? Da mesma forma, pode vir uma discursiva de diarreia. Quais são os critérios, quais são os sinais de alarme, né, da diarreia? Piora da diarreia, sangue nas fezes, a disenteria, diminuição da diurese, oligúria, tá com muita sede, recusa alimentos, os vômitos tá repetitivo. Esses são sinais de alarme. Isso que o que pode vir na discursiva de vocês, ou que já está apresentando essa criança vai direto para o C. A medicação, né, que pode dar na diarreia, isso já veio na prova 2025.1, o zinco, né? Miligrama, o INEP nunca pede. Então, vocês não precisam perder tanto tempo, viu? Mas se aprender, é ótimo. Então, soro de hidratação, menores de 1 ano é 50 a 100 ml. 1 a 10 anos é 100 a 200 ml. E maior de 10 anos é a quantidade que o paciente aceitar. Isso é o plano A. O paciente está de boa. Lágrima está presente, a boca está úmida, não perdeu peso, a criança bebe normal, a prega, sinal da prega desaparece imediatamente. Então, está de boa, ambulatorial. O B, a principal coisa que eu aprendi no B é que a criança bebe avidamente. Essa criança, ela está com muita sede. Então, ela está com diarreia, com desidratação. Está irritado, os olhos estão fundo, bebe rápido. B de bebe rápido. Então, se ele bebe rápido, ele bebe agora. Bebe aqui na minha frente. Ele vai ficar de observação essa criança. A boca está seca ou levemente seca. O sinal da prega desaparece lentamente. O pulso está cheio, tá? O pulso está cheio ainda. E ele perdeu até 10% do peso corporal. Essa criança está com desidratação. Tratamento do plano B. Ela vai beber agora, aqui na minha frente, oral, que ela está bebendo ainda, né? Então, vai ser soro de reidratação oral na unidade, no período de 4 a 6 horas, 50 a 100 ml. A média de 75 ml. A quantidade vai depender da sede da criança, tá? Quanto mais sede ela tiver, mais vocês vão infundir. Deve administrar até que desapareça os sinais de desidratação. Desapareceu, ela vai plano A.
continuou, essa criança piorou, ela está comatosa, ela vai para o plano C. Mas ela vai ficar em observação de 4 a 6 horas até desaparecer esses sinais para ela ir para o plano A, ou se continuar a persistir, né, você pode tentar a gastróclise. A ondazetrona, se ela apresentou vômito, o antiemético da criança é ondazetrona. Apresentou vômito, vai tratar os sintomas, né? Ondazetrona. Continua desidratada, não consegue ingerir. Gastróclise, que é a sonda nasogástrica. Vai continuar hidratando essa criança. Ó, se apresentar vômitos persistentes, administrar uma dose de ondazetrona, tá? É o antiemético preferível na criança. Isso na prática clínica também, tá? Tava no meu plantão, tive que sair um pouco, chegou uma criança com vômito, o enfermeiro prescreveu a metoclopramida, só tinha a metoclopramida, né? Prescreveu. A criança fez uma síndrome extrapiramidal. Me aperriei com essa criança, viu? Porque a metoclopramida, ela atravessa a barreira hematoencefálica, né? Então, dá a reação extrapiramidal. Isso aconteceu na minha prática, no meu plantão. A criança ficou ali irritada, chorosa, parecia até uma reação alérgica, ficou toda vermelha, ruborizada, mas aí logo estabilizou, né? Ficou dessaturando também, coloquei oxigênio, fiz hidrocortisona, deixei ela em observação, e deu uma briga lá, né? O enfermeiro não estava mais na hora, mas eu falei, não, é proscrito, é proibido, criança. Enfim, isso na prática e na prova também, tá? Melhor é ondazetrona. Doses, o INEP não foca, tá? Ah, mas você vai imprimir. Então, vai ler. Vai que vocês aprendam as doses. É ótimo. Se desapareceu, você vai utilizar o plano A. Se continuar desidratado, você vai indicar a sonda nasogástrica, tá? Que é a gastróclise. E se o paciente evoluir para desidratação grave, ele vai para o plano C. Então, vai reconhecer os sinais de desidratação, vai preparar o soro de reidratação oral e praticar as medidas de higiene pessoal, lavar adequadamente as mãos. Isso daqui é se vinha na discursiva, né? Quais as recomendações? Vai falar para essa mãe com criança, lavar as mãos, cuidar da higiene, porque a diarreia está muito associado com a baixa higiene, tá? Então, essas são recomendações para todas. O C é de comatoso, tá? Comatoso. A criança tá com C, comatoso. B, bebe avidamente. A, tá de boa. Então, a criança tá comatosa, hipotônica, letárgica ou inconsciente, já tá no plano C. Os olhos tá fundo. Ela não é capaz de beber. Se ela não é capaz de beber, não vai dar água, não vai dar soro via oral, ela não bebe, ela tá desmaiando, ela tá ali letárgica, tá comatosa. Lágrimas ausente, boca muito seca. O sinal da prega desaparece muito lentamente, mais que 2 segundos. O pulso dela vai estar fraco ou ausente. Essa criança está muito desidratada. E ela perdeu mais que 10%. Se apresentar 2 ou mais sinais, sendo ao menos um destacado. Um desses sinais tem que ter esse asterisco aqui, tá? Comatoso, se não é capaz de beber e se o pulso está ausente. Tem que ter um desses 3. Então, aprendam C de comatoso, viu? Para vocês não esquecerem. Isso já vai plano C. Tratamento plano C depende. Isso daqui é o que mais pode vir na prova de vocês. Porque vai depender da idade, viu? Ser menor que 1 ano. Menor que 1 ano é um bebezinho pequenininho. Então, você tem que ir devagar com essa criancinha pequenininha, viu? Você tem que ir mais com cautela. Então, se é menor que 1 ano, é endovenoso, viu? Soro fisiológico ou ringue lactato. É 30 ml quilopeso em 1 hora. E 70 ml quilopeso em 5 horas. Você vai devagar nessa criança que é menor que 1 ano. Se ela for maior que 1 ano, a partir de 1 ano, é 30 ml em 30 minutos. E 70 ml em 2 horas e meia. Você pode ir mais rápido, porque ela já é mais grandinha. Então, aprendam isso. É pequenininho, eu tenho que ir devagar. 30 ml quilo peso em 1 hora. Essa é a fase de expansão, tá? Você vai
fazer ali uma hidratação vigorosa, porque ela está comatosa. Depois tem a fase de manutenção, que é essa daqui, ó. Essa fase de manutenção não veio no INEP, nunca veio no INEP, só que vocês vão imprimir. Essa tabelinha vale a pena imprimir. A tabelinha da dengue vale a pena imprimir, tá bom? Então, foca nessa daqui, que foi a que já veio no INEP. Possa ser que venha essa, Lorena, possa ser que venha essa. Então, imprimam e leiam todas. Se não aumentar, ou houver melhora da desidratação, você vai aumentar a velocidade de infusão. Mas foca nisso daqui, viu, gente? Que é o que já veio no INEP. Essa informação aqui é importante. Quando que você vai dar antibiótico na criança? Se ela tem disenteria. O que é disenteria? É sangue e muco nas fezes. Qual que é a bactéria que dá sangue? Vocês lembram lá da microbiologia? Uma bactéria que ela entra lá nas vilhosidades, né? E ela dá sangue nas fezes. Vocês lembram? Lembrar, anota. Se tiver sangue muco, ali você já suspeita de uma infecção bacteriana, pela shigellose. A shigella, ela tem essa característica, né, de dar sangue muco. É uma bactéria, shigellose. Então, você vai dar antibiótico se a criança apresentar disenteria, sangue muco nas fezes. Tem também aqui a idade, o quilo, até 10 anos, até 30 quilos, azitromicina, ceftriaxona, é o preferível. Com mais de 30 quilos, a ciprofloxacino e a ceftriaxona. Então, acredito que se vier antibiótico, a opção vai vir a ceftriaxona, que pode dar para os dois, né? Pode dar para os dois. Então, da diarreia, eu quero falar essas três, e vai tratar antiparasitária, isso daqui também é importante saber. Se tiver amebíase, giardíase, o zinco sempre dá, deve ser administrado conforme plano A. Foi o que veio na prova 2025.1, não foi? Veio diarreia, plano B, aí estava lá o certo era zinco. Antiemético, apenas deve ser usado se o paciente apresentar vômitos persistentes. Então, aqui são as medicações. Antibiótico, disenteria. Parasitário, antiparasitário na presença de parásito. Zinco para todos, conforme plano A. Antiemético, se apresentar vômitos persistentes. Então, diarreia é isso, recapitulando. O A tá de boa, ambulatorial, vai para casa, soro de reidratação oral, medicação zinco. O B, bebe avidamente, bebe agora, bebe, sim, zinco para todos, tá, Tássia? Bebe aqui na minha frente, uma observação de 4 a 6 horas, aqui na unidade. Melhorou, essa criança vai para casa, vai pro plano A. Piorou, mas igual consegue ingerir, sonda nasogástrica. Vomitou, onda azetrona. Não resolveu, tá comatosa, plano C. Aí, plano C, gente, tem esse detalhe, isso tem que ir para a parede, vocês têm que imprimir isso, viu? Se é menor que 1 ano, vocês têm que ir devagarzinho. 30 ml em 1 hora, 70 ml em 5 horas. Vocês vão gastar 6 horas para fazer a fase de expansão. 6 horas. 1 com 5, 6, né? É maior que 1 ano, pode ir mais rápido. 30 ml em 30 minutos, 70 ml em 2 horas e meia. Então, fiz questão de revisar esse tema, que é um tema quente, é um tema frequente, e essa tabela vale a pena imprimir, a tabela da dengue vale a pena imprimir, e as provas é obrigatório imprimir. Vocês fazendo isso, vocês estão se preparando para a prova de vocês. E vocês vão estar estudando o melhor cronograma, e vão estar estudando as 2 provas, discursiva, objetiva, e se você encontrar a sua dupla, o seu grupo, verbalizando, vocês estudam a prática. Eu sempre estudei verbalizando. Quando eu passei a teoria, meu estudo para a prática, caminho sim, tá? Meu estudo para a prática, eu gostei mais do meu estudo para a prática e eu gostei mais da minha prova prática, eu achei mais fácil a prática também. Então, já quero quebrar o medo de vocês da prática, viu? E é verbalizando. Tem alguma pergunta para hoje? Tem alguma dúvida? Quer comentar? Quem já quiser sair, o encontro está finalizado. Desculpa, eu não consegui fazer o simulado, eu vou marcar um dia e eu vou fazer esse simulado com vocês, viu? É minha tarefa, eu vou fazer com vocês, mas eu achei muito importante eu quebrar esse tabu de vocês de questão, de discursiva,
de cronograma. O melhor cronograma é o que o próprio INEP criou, tá bom? Doutora, eu tenho uma questão. Tá? Uma dúvida minha. Talvez pode ser uma falta de interpretação minha perante a questão. A letargia, ela entra só na grave, desidratação grave, ou ela também entra na moderada? Não, a letargia é só na grave. Letargia, criança comatosa, inconsciente, é tudo mesmo sinônimo, viu? A criança tá letárgica, é só na grave, tá? Porque a moderada, ela tá inquieta, tá intranquila. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora meu coração acalmou, porque assim, numa questão que a gente resolveu hoje, até questão 7, ela falava que a criança, ela estava letárgica, que ela estava com pregas com retorno lento ao estado anterior. Aí, e fundos, olhos fundos, e aí eu falei, meu Deus, porque no da estratégia, a resposta do quadrinho do estratégia estava também lá, letargia, menor ou igual a 2, moderado, e quando ela estava grave, menor ou igual a 3. Aí eu falei, quer dizer, letargia vai para os 2? E a prega? O que eu estou olhando o quê? A prega é -2 ou a prega é -3? Entendeu? Porque um é grave e o outro é moderada. A prega, quando desaparece mais que 2 segundos, é grave. É grave. Então, Igual tá essa tabelinha aí do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde é a cartilha nossa, viu? O Ministério da Saúde é a cartilha nossa. Tá? A gente tem que seguir eles, obedecer eles, viu? Tranquilo, então, doutora. Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Doutora, e sobre o zinco? Até o ponto que eu sabia, era até 5 anos de idade que você daria o zinco. Uhum. E aí estava como? Deixa eu olhar aqui. Até os 6 meses. Aí até os 6 meses, 10 miligramas. Maiores de 6 meses a menores que 5 anos, 20 miligramas. Então, por aqui até 5 anos, né? Ah, tá. Obrigada, doutora. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Gostaram do encontro? Tem algo a comentar? Ficou em dúvida? Vocês vão fazer a questão? Reage, comenta. Quem vai amanhã cedo fazer a questão? Quando vocês imprimirem a prova, vocês falam assim, essa prova, vocês pegam os papel com muito amor, essa prova aqui, olha para ela. Essas provas vai mudar a minha vida. Olha para ela como se ela fosse mudar a vida de vocês. Porque ela vai mudar a vida de vocês. Se abracem com essas provas, viu? Estão fazendo o melhor cronograma. E é questão que a prova... Não tenham medo se vocês for para a aula. Lá não vai ter um computador. Fez a questão, aí vocês vão estudar. Mononucleose, coloca. Mononucleose e o médico revalida. Se tiver, né? É maravilhoso. Doenças exantemáticas, o médico revalida. Se não tiver, o estratégia sim ou sim vai ter. É os 2 canais. Os meus já está na impressora. Imprimam as provas, viu, do INEP. Sempre da mais atualizada para a mais antiga. Doutora Lorena, boa noite. Oi, boa noite. Quando se refere à avaliação do paciente, né, com desidratação, no caso, e vem mais ou menos escrito desidratação, uma cruz ou 2 cruzes, o que significa isso? É igual como se fosse plano A, B e C. Existem 4 cruzes, é C. 2 cruzes é B e 1 é A. Mas no INEP eles não usam esses cruzes aí não, viu? Só se for questão muito antiga. Ele vai colocar bebe avidamente, B. Não está desidratado. A, está comatoso, C. No INEP vai vir essas características, tá? Tá bom, muito obrigada. Eu comprei o livro, o caderno, na verdade, na Shopee, do Revalida, desde o dia 14. Até hoje não chegou. E até porque eu estou tendo muita dificuldade em resolver pelo computador, não estou imprimindo. Então, até chegar, tu vai fazendo pelo computador, mas uma hora chega, depende de onde você mora, tem gente que chega super rápido.
mas outros demoram mesmo, mas vai chegar, tá? Antes da sua prova, ele vai estar aí bonitinho na sua mão. É porque eu tô no Rio, no centro. E comprem esse caderno, imprima. Sabe o que eu fiz, gente? Quando eu vim do Paraguai, ó, a aula já está encerrada, agora é só falação, tá? Quando eu vim do Paraguai, eu cheguei na casa dos meus pais, eu não tinha nada. Não tinha mesa, não tinha computador. Não, computador tinha, né? Já trouxe. Não tinha cadeira, não tinha ar-condicionado, não tinha folha chamex. Eu só tinha a força de vontade de passar. Então, tinha uma mesa de plástico quebrada, costurada com arame. Não sei se você já viu como que costura um plástico com arame quando ele quebra. E uma cadeira de plástico. Eu só tinha isso para começar aí um sonho de revalidação. Então, se eu fosse esperar as condições perfeitas, não tinha impressora também, minha impressora tinha ficado no Paraguai. Então, eu peguei essa mesa, coloquei um pano em cima dessa mesa. Cadeira de plástico, eu não colocava nada, né? Era dura mesmo, só tinha vontade de passar. E todos os dias eu sentar nessa mesa, nessa cadeira, ela foi muito desconfortável. Depois foi melhorando a minha vida. E as provas, tinha um amigo que ele trabalhava na prefeitura, e eu ficava mandando de uma por uma. Amigo, pode imprimir para trabalhar na prefeitura. Então, prefeitura, a gente sabe que tem muito material. Amigo, pode imprimir para mim? Aí ele imprimia uma prova, duas, aí eu pegava, fazia aquela prova, estudava aquela prova. Amigo, pode imprimir de novo? E eu imprimia. Então, eu tive esse anjo, né, essa bênção na minha vida. Vocês, da mesma forma, se tem um amigo que tem impressora, pergunta se ele não pode imprimir. Vocês levam as folhas, né? Levem a tinta, o cartucho, que vai sair mais barato. Que se você for num site, acredito que vai sair muito caro, né? Coloquei um amigo para imprimir. Ele, eu moro na capital, presta atenção. Toda desculpa que vocês derem para mim, eu vou dar uma solução para vocês. Mandei ele imprimir a prova. Eu moro na capital, aqui tudo é caro, vai dar R$400. E eu, sim, e quanto que é a taxa do INEP? Para tu ter que fazer a prova de novo. Quanto que é a passagem de avião, do ônibus, o hotel, o Uber, e a frustração de você reprovar, se você reprovar nessa prova. Então, R$400, se você gastar, ainda vai estar barato. Aí ele criou vergonha e comprou na Shopee. A Shopee, eu acho que sai uns R$80. Então, vale muito a pena. Muito a pena. Eu mandei também quem tem iPad colocar. Eu tinha iPad, né? Tenho iPad, então eu colocava. E aí tem como você apagar, né? Porque a pessoa fica... quando eu for refazer, eu vou acertar, porque vai estar tudo marcado. Aí tu vai refazer olhando, tu é esperto desse tanto. Quando você for refazer, quem tem iPad tablet vai colocar, porque vai estar lá branquinho. Eu não tenho, vai colocar no computador e vai pegar uma folha em branco e vai anotar o gabarito. Porque tu não vai refazer aquela prova que está marcada, viu? Não pode ser esperto a esse nível, não, que lá no INEP não vai estar tudo marcado, vai estar branquinho, para saber o que tu absorveu naquele simulado. E eu garanto, se você fizer o simulado, acertei 30 pontos, tá péssimo, tá horrível, não vão pro INEP acertando 30, acertando 40, acertando 50, não, que a chance de você não conseguir é 90%. Vocês têm que ir pro INEP acertando acima de 80%, acima de 90%. Eu acertei 100 de 100 de qualquer prova do INEP, eu só parei quando eu fiz 100 de 100. Mas acima de 80, tá muito bom. Então, quando você for refazer ela branquinha no computador, quem tem iPad fazendo no iPad, né, que tem a opção de apagar. Quem não tem, é branquinha no computador e anotando o gabarito na folha. A prova que está lá remarcada, essa é para você revisar. Somente as palavras-chave. É um homem que usou droga injetável, está com febre e um sopro no coração. Febre e sopro. Endocardite infecciosa. Febre e dor de cabeça. Meningite bacteriana. Vômitos em jato após as mamadas. Criancinha de 40 dias de vida. Estenose hipertrófica do pilouro. Fezes em geleia de framboesa. Intussuscepção intestinal. Invaginação intestinal. Febre e crepitação. Pneumonia. Febre, perda de peso e sudorese. Tuberculose. Somente 3 sintomas, viu? 3 sintomas e a palavrinha chave. É uma gestante com gestante, 30 semanas, porque tem o sangramento da primeira metade e o sangramento da segunda metade.
É 20 semanas, né, que separa. Gestante, 30 semanas, sangramento indolor, placenta prévia. Gestante, 30 semanas, sangramento e útero hipertônico, ou útero doloroso. Né? Anotar aí. DPP, descolamento prematuro da placenta. Criança, febre, dor de garganta, pele lixa, escarlatina. A escarlatina dá uma excelente discussão. Febre, dor de garganta, pele lixa, escarlatina. Agente etiológico, é a única exantemática. Essa Gabi aqui, se for a Gabi que eu estou pensando, acho que é a Gabi. Tá arrasando aí no chat. É uma excelente discussiva porque a única exantemática é causada por bactéria. Então, febre, dor de garganta, pele lixa, escarlatina, agente etiológico. Escreva um agente etiológico, é muito difícil escrever. Streptococcus, beta-hemolítico do grupo A. Streptococcus pyogenes, beta-hemolítico do grupo A. Letra C, complicações. Fale 2 complicações da sua principal suspeita diagnóstica. Febre reumática, GNPE, glomerulonefrite pós-streptocócica, febre reumática e GNPE. Pode dar também um abscesso. Então, complicações. Letra D, tratamento. Penicilina G-benzatina intramuscular. Olha que discursiva linda, fácil. Já veio demais na objetiva. Então, não tenham medo da discursiva. Se eu pegar vocês, pedindo aporte discursivo, vocês aqui estão ouvindo, mas eu vou avisar constantemente, porque quando eu der uma má resposta, não vai dizer que eu não avisei. Todo resuminho é uma discursiva de vocês. Criança, febre, tá com 5 dias que tá com febre. Kawasaki é o critério obrigatório aos 5 dias de febre. É o critério obrigatório. Complicações do Kawasaki, aneurisma das artérias coronárias, arritmias, pode dar um infarto na criança, pode dar uma sepse, né, uma vasculite, é uma inflamação dos vasos. Tratamento do Kawasaki, imunoglobulina humana e aspirina, ABC. D, critério diagnóstico, aí coloca a febre, mais que 15 dias, coloca a língua em framboesa, coloca a linfadenopatia unilateral, maior que 1,5 centímetro, 1,5 centímetro, edemas, conjuntivite bilateral não purulentas, critério diagnóstico Kawasaki. Isso é um post-it, isso tem que ir para a parede, isso vocês têm que ler, porque a parede não vai para a prova, o arquivo não vai para a prova. Celular não vai para a prova. É você, a caneta preta transparente, seu conhecimento, seu QI e Deus para quem crê, tá? Quem não crê, então vai menos gente, vai menos companhia para você. Parede não vai, arquivo não vai. Cansado, beber aqui para poder brigar. Alguém quer falar para eu poder descansar aqui a voz? Depois eu volto brigando. Não, né? Quando eu comecei a estudar, eu entrei em vários grupos, assistia muitas lives, e eu ia comprar, viu, gente? Eu ia comprar curso, eu ia seguir o que 90% faz. A culpa não tá no curso, tá? Eu sempre brigo muito e tal, mas a culpa não é no curso. A culpa é a pessoa que acha que... É igual quem compra mentoria. Ah, vou comprar, vão me aprovar. Ó, eu sou só 1%, meu amor. A Fabi só 1%, a Jéssica é 1%. Você é o que faz 99% da coisa acontecer. Se você não fizer a sua parte, que é a principal, é a primordial, é você que vai se aprovar e reprovar. Se você não fizer, não existe mentoria, não existe curso, não existe plataforma que vai te aprovar. Agora, se você fizer com capricho, com constância, você aprova de graça, porque eu, praticamente... Meus gastos foram muito pouquíssimos, viu, para aprovar no INEP. Por isso que eu dei a mentoria gratuita de novembro a essa prova, né? Essa última prova foi uma primícia que eu fiz a Deus em forma de gratidão pela minha aprovação. Aí eu entrei nos grupos, vários grupos, eu quero que vocês entrem também.
absorvam de várias fontes. Eu absorvi de muitas fontes, mas eu fui muito esperta. Que mandava fazer questão, eu estava ali absorvendo. E assim tem que ser você. Se for uma aula, um curso, que é só, tipo assim, aulas muito longas, né? Ah, faço questão só final de semana. Gente, isso daí é balela. É questão que aprova, é estudar a questão que aprova. O resto é balela. E aí, muito material, muito PDF. E um dia eu parei e pensei, meu Deus, eu não vou dar conta nem dessas coisas gratuitas. Para que eu vou comprar curso se eu não vou conseguir abrir a metade desses PDF, né? 1000 PDF que eles mandam por dia nos grupos. Vocês estão nesses grupos, vocês veem. É muito material. Então, eu vou falar para vocês. Não adianta encher a memória do celular. Tem que encher a memória aqui da cabeça, porque o celular não vai para a prova. E são materiais excelentes. Saibam filtrar e saibam que vocês não vão conseguir ver tudo, mas vocês têm que ver os mais importantes. Aqueles material de decoreba. Decoreba clínica médica, é ótimo. Decoreba cirurgia, muito bom. CCQ, é muito bom. Comentário de questão, depende. Eu não estudei por comentário de questão. Eu estudei por vídeo. Então, comentário através de vídeo. O estratégia é muito bom, que eles colocam tabela, gráfico, então vão ali explicando. A Laís Nichelle também. O Rafael não, é só as questões. Mas o Rafael amava as aulas dele, muito engraçado. Então, eu assistia, me divertia. Prova comentada eu não vi. Não aconselho que vocês vejam também, porque é um estudo muito passivo, é só leitura, você só está lendo. O vídeo você está vendo e ouvindo, tá? E escrevendo também. Então, é um estudo que você aprende muito mais. Então, comentário eu não fiz, não aconselho vocês estudarem por isso. Agora, por vídeo, sim. Tem mais alguma pergunta, alguma dúvida para hoje? Cansei. Michelle quer falar? Eu cansei, mas eu ficaria aqui mais vezes. Depois eu vou ficar entrando com vocês só para fazer perguntas inteligentes, que eu acho que esse estudo funciona muito, mas você já pode fazendo com a duplinha de vocês. Façam questão, é isso que aprova. O melhor cronograma é o que o próprio INEP criou. E por hoje está encerrado. E eu estou aqui disponível, né? Quiser mandar mensagem, tiver com dificuldade, não se sintam sozinhos. E procure uma casca de bala, viu? Procure uma pessoa que esteja ali focada. Ah, vamos estudar 5 horas. Procure um doido. Ah, vamos estudar 5 horas da manhã? Vão, gente, vão. Vai valer a pena. São 6 meses, né, no mínimo. 3 meses para teoria, 3 meses para prática. E depois, para sair o CRM, o meu demorou mais ou menos uns 4 meses. Então, o meu processo foi 1 ano. Foi 1 ano. Mas vale a pena, tá bom? Então, tchau, tchau. E boa noite. Saindo.